Olá, boa noite, tudo bem com você? E aí, quanto tempo não nos encontramos para um chá com Jesus Poca? E esse chá aqui, ó, acabei de fazer. Não sei se você consegue ver a fumaça, né? Mas tá assim morninho, assim no papo para ser tomado. Daqui a pouco, acabando o vídeo, eu estarei tomando, né? Porque chá com Jesus Poca. E esse chá aqui está delicioso, e um chá delicioso e com o nosso Deus não tem como dar ruim, tem como dar bom e sempre bom. Estamos aqui mais uma noite para compartilhar com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E o mais assim delicioso foi o que o Senhor colocou no meu coração agora. Sim, agora, né? Eu passei aproximadamente uns 15 dias, eu acho, sem fazer o vídeo, né? Uma coisa acontece, outra coisa acontece, e outra coisa acontece também. Mas enfim, como eu disse lá no início, eu na minha inocência achei que eu fosse conseguir fazer assim todo dia, né? Mas não dá. Só que também decidi não me cobrar, né? Quando der, vai dar. Quando o Senhor determinar que vai ter vídeo, vai ter vídeo. Quando não der também, não vou me cobrar, porque a cobrança não faz bem pra gente. Não faz bem pra gente mesmo, né? O flagelo, né? Não faz bem. E o que eu percebi nesse meu percurso em meio à terapia é que às vezes a gente tem tanto cuidado com o outro, né? Às vezes a gente tem tanto é, 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 zelo pelo outro, mas a gente não tem tanto zelo com a gente não tem tanto cuidado com a gente. Então, uma das coisas que eu decidi para minha vida é que eu vou ter mais carinho comigo, menos cobrança comigo, né? Porque é isso que eu tenho certeza que o Senhor quer. Deixa eu só guardar o meu chá aqui, num lugar seguro, porque o Duque está aqui perto. E tenho receio que ele entorne e se queime. Mas vamos lá. E quando eu decidi hoje fazer o vídeo, meu esposo foi dormir, eu falei, não amor, não vou dormir agora não, que eu vou fazer um vídeo. Só que até então eu não tinha nada em mente ainda, Deus não tinha falado ao meu coração. O que seria para eu compartilhar com vocês nessa noite. E quando eu estava preparando o chá, o Senhor falou no meu coração, fala da sua experiência. Fala um pouco, mesmo que breve, daquilo que você está vivendo. E aí quando eu vejo a figura desse leão, meu Deus. Meu cunhado esteve aqui esse final de semana juntamente com a minha irmã. E a gente estava justamente comentando sobre a figura desse leão. Quando eu olho para esse leão, eu vejo a figura do nosso Deus também representado nele. A palavra nos diz que o Senhor é o leão da tribo de Judá. E quando eu olho para esse leão, esse olhar impactante que atravessa até a alma, ele me faz lembrar do nosso Senhor. O nosso Senhor que diz que ele peleja as nossas guerras, ele peleja pelas nossas vidas, ele nos dá a vitória independente da batalha que for. Às vezes você está passando por uma situação e essa situação ela te diz que não tem mais jeito, não vai dar, dessa vez não dá mesmo, né? Às vezes o médico ele deu um diagnóstico que diz assim, ó, parou por aqui, você não vai conseguir ficar curado. Às vezes você está passando por um luto, às vezes você está passando pela falta de um emprego, às vezes você está passando por um divórcio, às vezes você está passando por uma perseguição no serviço, às vezes você está passando por brigas no seu lar, e aí você olha a situação e você fala assim, não, acabou, não tem mais jeito, não dá. Mas o leão da tribo de Judá, ele diz que ele entra nas nossas batalhas e ele peleja pelas nossas vidas. E quando ele entra, não tem quem possa parar. Não tem quem possa parar. Eu ouvi numa pregação que o Senhor ele é especialista em confundir, que ele às vezes nos coloca numa situação e parece que está tudo errado, tá tudo dando errado, parece que não tem mais jeito. O Senhor ele é especialista em nos confundir, mas ele confunde lá na frente, ele nos faz entender e ele nos faz saber por que que ele confundiu. E às vezes ele confunde, ele faz parecer que está tudo errado, porque assim a vitória vai ser mais saborosa. Às vezes é porque
é necessário passar por isso para que lá na frente a gente valorize quando a vitória chegar. Às vezes é necessário nós passarmos por isso, como o irmão falou na pregação, para que a gente saia do controle e a gente entenda que nós não temos mais controle de nada. E quando nós estamos fora totalmente do controle, o Senhor entra como leão da tribo de Judá e diz: agora é comigo. Agora deixa comigo, porque eu vou entrar. Quando você vê que não tem mais jeito, quando você percebe, tentei de tudo, fiz de tudo, não consigo mais, aí é quando o Senhor entra. É quando o Senhor entra. Para Ele fazer um brilhante fechamento. Um brilhante fechamento. Um brilhante fechamento de um espetáculo sobrenatural. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos falar sobre perseguição. Perseguição. Quem nunca, né? Quem nunca foi perseguido? Quem nunca pode dizer que passou por isso, viveu isso? É sobre isso que nós vamos falar. E para nós falarmos nessa noite, agora eu vou colocar o óculos, porque de coração eu não entendi por que esse óculos hoje, ó, tá dando reflexo, né? E aí precisei eu fazer sem o óculos. Eu acho que agora eu vou continuar com ele, porque para mim é melhor. Comprei o novo aparelho, estou muito feliz, porque antes, para fazer o vídeo, eu tinha que colocar uma mesinha, colocar 2 caixas e o aparelho, o ring light era pequenininho, então atrapalhava muito, caía, enfim. E agora tá só um ring light maior e eu preciso só dele, o notebook, a Bíblia e a condução do Espírito Santo. Né? Nessa noite nós vamos falar o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, às vezes ficamos perplexos com certas situações, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Uau! Quando eu li sobre isso hoje, eu falei: meu Deus, que coisa linda. E quem melhor na Bíblia para falar sobre perseguição, além de Paulo? Paulo foi perseguido, Paulo se sentiu pressionado, Paulo se viu perplexo, Paulo se viu abatido, mas não foi destruído, não foi abandonado, não ficou desanimado. Pelo contrário, ele sempre incentivava o povo a prosseguir, a não, vamos lá, vamos conseguir, vamos ficar firme. E assim é o nosso Deus. Às vezes a gente se encontra numa situação que somos perseguidos. Às vezes você está sendo perseguido no seu lar, na sua família, no seu emprego. Eu particularmente fico muito triste. Eu sou professora, sou pedagoga e eu fico muito triste assim, porque infelizmente o meio onde eu trabalho é muito comum, infelizmente, a perseguição. A perseguição às vezes entre colegas, às vezes parte de superiores para com professores, mas infelizmente. Já vivi isso e tenho vivido novamente isso. Mas em todo momento, mesmo pressionado, eu não me sinto desanimada. Mesmo ficando perplexa com certas situações, tem hora que eu tô assim no meu ambiente de trabalho, eu falo assim: meu Deus, existe gente assim mesmo? Isso acontece? Meu pai é esse tipo de pessoa que pode ser chamado de ser humano? Eu fico assim, perplexa com as situações que eu visualizo nos meus locais de trabalho. Mas não desesperada. Jamais desesperada. Porque existe um Espírito Santo que um dia eu aprendi que ele é poder em mim.
Ele é poder em mim. E quando eu aprendi que o Espírito Santo de Deus, ele é poder em mim, eu não tenho por que me desesperar. Quando eu acredito que o leão da tribo de Judá é que vai à frente de mim, faz por mim, seja a situação que for, seja na perseguição no emprego, seja dentro do lar, seja onde for, eu não preciso me desesperar. E aí tem situações também que eu me sinto, eu me sinto perseguido, como eu estou passando por esse momento com relação à perseguição, né? Está sendo até movido um processo nesse sentido, mas não me sinto abandonada. O nosso Deus, ele não nos deixa abandonado. Ele não nos deixa desamparados, abatidos. Às vezes nós nos encontramos abatidos porque às vezes a situação financeira não está legal, a enfermidade, né? Bate a porta, mas não nos sentimos destruídos. E é só esse Deus que pode fazer. E quando eu estava preparando o chá para começar o vídeo, eu falei assim, mas Senhor, do que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor falou assim, fala o que você está vivendo. Conta um pouco daquilo que você está vivendo. Que você vem sendo perseguida, mas em momento nenhum há o desespero, em momento nenhum há o desânimo, em momento nenhum eu me sinto abandonada pelo Senhor. Pelo contrário. Eu tenho mais e mais, cada dia, mais sede de lutar por justiça em Deus. Porque a Bíblia me garante que o Senhor é um Deus de justiça. E todos os dias eu clamo ao Senhor e falo, Senhor, faz justiça em meu nome. É nesse Deus que eu creio. É nesse Deus que está representado na figura do leão da tribo de Judá. Um Deus que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma peleja. É nesse Deus que eu deposito a minha confiança. Vivi uma situação que eu fiquei perplexa. Pessoa que se dizia minha amiga, sua amiga, fechamento. E na hora que eu precisei, pulou fora do barco. E assim, eu tenho vivido tanto um momento de paz que excede todo entendimento humano, que quando eu vivi aquilo e fiquei perplexa, o que o Senhor colocou no meu coração primeiro, foi melhor se afastar. Foi melhor se afastar. E segundo, ainda bem que a sua confiança está em mim. Ainda bem que a sua confiança está em mim. Deposite a sua confiança no Senhor. Deposite a sua confiança no Senhor. E você jamais vai ficar desanimado. Você jamais vai ficar desesperado. Quando o Senhor tem um louvor que diz assim, que sejas o meu universo. Quando você depositar a sua confiança no Senhor, que Ele for o seu universo, você jamais vai ficar desesperado. Você jamais vai se sentir abandonado quando a sua confiança estiver em Deus. E você jamais vai se sentir destruído. Quando a sua confiança estiver no Senhor, você jamais vai se sentir dessas formas, a quais citei. Coloca no Senhor a sua confiança. Deposita nele, entrega a ele, seja lá a situação que for. E eu te garanto, vivi e tenho vivido isso. E tenho a certeza da justiça de Deus. Sempre coloco para quem me conhece, lute pelos seus direitos, vai atrás mesmo. Se for necessário contratar um advogado, contrata mesmo. Se for necessário ir ao PROCON, vai ao PROCON mesmo. Vai atrás dos seus direitos, mas sempre coloque a sua confiança no Deus que me diz e te diz que é o nosso juiz, é o nosso advogado. A lei da terra existe sim, ela existe para ser cumprida. Então vá atrás mesmo. Mas primeiro coloque a sua confiança no Senhor. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração nessa noite. Fique com Deus. E a minha oração, que aquilo que eu estou vivendo em Cristo, independente de qualquer situação, que é que a paz que excede todo entendimento humano, que envolve a minha mente, o meu coração, está guardada em Cristo. E ai de mim se não fosse assim, também transborde na sua vida. Que se estenda essa oração para a sua vida. É o que eu te desejo, em nome de Jesus.